Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Deixa eu ver quem já tá aqui. Jéssica, Mila, Luciana, sejam bem-vindas. Estão ouvindo? Como tá meu som? O tema de hoje é bem bacana, estamos aí numa quarentena e hoje eu quero falar com vocês a respeito do que fazer com as crianças em casa. Acredito que isso tem sido uma dificuldade para muitas mães e hoje eu tenho uma convidada muito especial. Vamos ver se ela já entrou aqui. Vanessa, você já está aí? Sim. Antes de eu chamar a Vanessa, eu quero falar um pouquinho aqui. Para quem não me conhece, eu sou Rose Fonseca, Personal Organizer. Trabalho com organização há alguns anos e hoje eu quero trazer essa dica para vocês de como criar uma rotina para poder estar aí administrando o seu tempo, as suas atividades dentro de casa, diante dessa situação que nós estamos aqui, certo? Eu vou chamar aqui a Vanessa. Peraí. Vanessa, tô te chamando. Ontem também a gente fez uma live e tava terrível a conexão. Oi, tudo Oi, acho que eu bem? consegui. Sim, como Não você sei se é tá? só pra mim ou se é Eu geral, acho não que é sei. geral, é É. geral. Muita Ontem eu gente fiz fazendo a live, live, né? sim. Ontem eu fiz uma, foi terrível os primeiros 20 minutos. Sério. Não, mas Trava, vai melhorar. travava muito. Vai sim, mas vai dar certo. Qualquer coisa a Vai dar gente certo. derruba, entra de É, novo sem e problema vamos que algum. vamos. Vamos sim. Esperar um pouquinho, as Vamos pessoas estão lá? entrando? Ou vamos Sim, começar vamos já? esperar entrar. Me fala aí como Ótimo. tá, Oi? como tá o áudio. Tá bom. Eu só ia falar, era isso que eu ia falar agora. Tem uma pessoinha aqui do meu lado, então quero pedir já desculpa Oi, antecipado. Tem um gatinho aqui. oi Aí às gatinha, vezes tudo ele bem? tá pronto pra você se tá tudo bem. Tá tudo bem! Deu pra ouvir? É, deu. Aí de Deu vez em pra ver quando pode muito ser que bem. ele faça barulho ali ou apareça pulando lá no fundo. Oh, você Mas pegou. eu É, acredito que mas vai é dar super certo. compreensível, sim. Sim, Eu acho que é essa vida é real. uma coisa, sim. Eu acho que é isso que todo mundo está vivendo agora, né? Tentando Sim, se sim. concentrar, tentando trabalhar, fazer a sua rotina dentro de casa com crianças. E criança não tem como você prender, não tem como você silenciar. Então, Sim, existe aí um trabalho e é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre a exatamente. rotina, de como a gente vai lidar com essa situação com as crianças em casa. Vamos ver Isso. quem está aqui. Temos algumas pessoas já. A Então Adriana vamos lá. Oliveira. Oi, Dri. A Pati. Tô falando de quem eu conheço. Tem a Luísa. A Luísa não me lembro. A Priscila. Tem a minha prima Aqui Márcia. tem uma aluna minha Tem... aqui, a Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Bacana. Então vamos Sejam lá, todas Vanessa. bem-vindas. E a Fala um gente pouquinho vai aí de você. começar então. Eu primeiro? Vou tirar no Sim. 2 ou Então 1? vamos falar como que a gente se conheceu, né? Isso, A pode ser. gente Daí tá depois a junto Faz gente. aí. aqui, mãe. É. Faz. Isso aí fura o dedo. Deixa Bom, aí, por Não, favor. tô eu e falando a Vanessa aqui. somos personal organizer Eu e a quero gente se conheceu desenhar. em 2018. Quero Assim, foi uma desenhar. loucura, né, Vanessa? A gente estava lá no Rio de Janeiro,
E a Isso. gente nunca tinha se visto e combinamos de ficar junto para participar do evento, ficamos no mesmo hotel e ali a gente criou uma conexão muito grande, né? Uma conexão, apesar dela morar em outro estado, eu estou aqui em São Paulo, ela está lá no Paraná. Uhum. Então a gente aí continua conectadas, apesar da distância. E de 2018 para cá a gente está sempre junto, vamos aos eventos juntos. E a história da Vanessa é uma história muito assim forte, é uma história de uma mulher guerreira e ela tem Não usado dá pra usar depois. a organização para poder estar aí administrando a vida dela. Então vamos conhecer um pouquinho sobre a Vanessa, a sua história, antes da gente entrar Bom, no tema. isso. Vou ser breve, porque, como A dizem história algumas é pessoas longa, para mim, né? a minha vida é longa, a minha história é longa, daria uma novela. Então eu vou resumir para a gente partir logo para o assunto, que é o que interessa, né? A gente no momento. Como a Rose disse, eu sou a Vanessa, eu tenho 32 anos. Além de ter conhecido a Rose lá no Rio, nós fizemos o mesmo curso para Personal Organizer. E a Rose acredito eu que a Rose me convidou para a live, tanto por essa minha história de superação e de conexão com a organização para me ajudar a viver de maneira mais leve tudo que eu passo, né? E também tudo que eu passo assim com relação à minha saúde, que é um dos meus maiores desafios aí Desafio, né? diários. Isso, em 2017 eu descobri um câncer de pulmão. Antes disso, eu já fazia tratamento com psiquiatra e psicóloga para depressão e para ansiedade também. Foi quando eu conheci a organização, quando eu me tornei personal organizer. E junto com tudo isso, em 2017, eu descobri um câncer de pulmão. E venho nessa luta diária desde lá. Tive momentos de superação com finalização do tratamento, possibilidade de estar curada, mas após algum tempo voltou e eu retomei os tratamentos. E recentemente, há um mês, exatos um mês, dia 28 de fevereiro, eu fiz uma segunda cirurgia para retirar mais um pedacinho do pulmão que onde o câncer voltou. E, é, e o motivo, né, além desse, né, disso que a gente vai falar hoje, me ajudar diante de toda essa vida louca que eu acabo levando, de tantos altos e baixos e tudo mais. Creio que ela me chamou também porque eu sou graduada, né, em maternidade e estou atualmente fazendo uma pós-graduação em crianças ali na faixa de 6 anos, então acho que eu entendo um pouquinho do assunto, pelo menos para compartilhar um pouquinho com vocês. Sim, e tem Bom, sido um acho que momento fui duplo, né, muito. Vanessa? É, Além de você ter feito uma cirurgia, agora com essa quarentena, ter que ficar sozinha, né? E sim, administrar esse tempo com ele e administrar a sua recuperação, né? Porque é uma cirurgia delicada, sim, então aí vai exatamente. ter que Foi ter um jogo de cintura. isso. E, e o que eu tenho feito, o que eu percebi que está ajudando bastante, é com relação ao que nós vamos falar. E o que que você fez para conseguir administrar o seu tempo, ter esse controle dentro da sua casa com ele aí o dia todo? Porque ele é Bom, elétrico, né? sim, já deu para perceber, né? Deu a perceber. E é muito mais. É que já teve uma conversa, um psicológico ali antes de Aham, já. começar, que a mamãe ia estar ocupada agora um pouquinho, mas que ele podia ficar aqui, mas com algumas condições, né? Bom, Aham. com tudo isso que a gente está vivendo, além de o que todos estão vivendo, né, nesse momento, todas as mães que estão aí em casa com os filhos, né, eu creio que chega um momento que a gente quer surtar, né? Falta Sim, de, sim. fica Sem falta de criatividade, né? paciência, sem criatividade, a criança fica com muito tempo disponível, né? Isso acaba causando em nós um desgaste bem grande, né, físico e emocional. Aí, Sim. para aliviar um pouco isso, eu implementei uma rotina aqui em casa. Eu implementei porque já havia tentado anteriormente, fiquei um tempo sem fazer, e agora faz umas 2 semanas
uma semana e pouquinho, que Uhum. a gente retomou, né, a rotina aqui em casa. É o que Você tem. criou uma rotina para ele. Criei uma rotina para ele, isso mesmo. Uma rotina que para me ajudar a lidar com os momentos durante o dia, não ficar perdida, né? E como que você E, começou essa rotina? Como que você começou a criar para conseguir passar isso para ele? bom, sim, só antes de falar como que eu fiz, só vou dar uma dica, filho? Não seria uma dica. Seria, vou falar um pouquinho da rotina em si, para a gente não ficar perdido O no que é uma assunto. rotina, no caso, né? Isso, porque às vezes a gente imagina que é uma coisa e é outra. Eu tô falando isso Sim. porque, para participar aqui da live, eu me preparei antes, né? Preparei um material antes. E eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito, ou se eu já fiz, eu não me lembrava. Eu fui pesquisar o significado de rotina. Aham. E eu descobri que tem dois significados. Um que é um caminho utilizado normalmente, um itinerário habitual, coisas rotineiras. E o outro é o hábito de fazer algo sempre do mesmo modo, mecanicamente. Aí eu consegui ver a diferença. Na minha cabeça, até pouco tempo atrás, e talvez na cabeça de muitas pessoas, rotina é isso. Por isso que eu acredito que tem muita gente que tem esse impedimento de fazer rotina. Essa Ah, fica fazendo dificuldade, né? essa dificuldade, exatamente. Isso assim, sabe aquela coisa assim, abriu a mente? Sim, sim. Não é fazer as coisas mecanicamente, né? É tentar utilizar sempre o mesmo caminho para otimizar, né? Criar um E sistema, né, Vanessa? isso, um sistema que funcione para você. Não vai ser o mesmo sistema que funciona para mim, não vai ser o mesmo sistema que funciona para outra pessoa. É uma coisa que eu costumo falar sempre, vocês talvez já tenham ouvido, que não existe o certo ou errado. Tem o que dá certo para mim, tem o que dá certo para você e para outra Sim. pessoa, enfim, né? Tem que casar com a tua vida, né? Com o seu dia a Sim, dia. exatamente. Tem que funcionar, né, Rose? Sim, sim. E aí vem a pergunta, né? Por que ter uma rotina, né? O que eu vou ganhar com isso? Porque a gente quer saber o que a gente vai ganhar, né? Fazer Sim, alguma coisa e não ganhar nada não tem graça, não é verdade? verdade. Aí, assim, alguns dos benefícios que eu vou listar para vocês vai poupar energia, né? Sabe aquela coisa Sim. de acordar, ai, o que eu vou fazer? Você perde tempo e gasta energia à toa, pensando o que eu vou fazer. A Márcia falou ali, eu preciso de rotinas. Tem, dá, acho que dá uma segurança, deve ser alguma coisa assim, né? É outra coisa, Sim. outro ponto, né? Segurança, de saber qual é a próxima coisa que vai vir, principalmente para a criança, né? Essa segurança para eles é super importante, reduz bastante a ansiedade Administrar o tempo, deles. né? Isso, A exatamente. rotina ela faz você administrar o seu tempo. Isso, consequentemente, você acaba tendo um dia mais produtivo, né? Sim. É bom porque você consegue criar hábitos saudáveis quando você tem a Sim. rotina. Se Fica, você. eu vou quebrar isso. Nossa! Vai. Gente, licença só um pouquinho. Esse aqui, É coloca ao uma vivo, gente. pontinha. Coloca uma pontinha de lápis aqui e faz assim e desenha um círculo. Isso aqui é de furar o dedo, deixa aqui. Isso aí é pra furar o papel, pra fazer o círculo. Ele tá me perguntando o que, que é um. Eu até esqueci o nome desse negócio aqui que a gente usava na escola, nem sei se eles usam ainda pra fazer círculo. Compasso. 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 Já expliquei, é isso. Depois eu mostro, tá? Fazer. Tá, depois a gente faz junto, então. Vai fazendo outra coisa enquanto isso. Não. Então tá bom, fica quietinho. Até perdi o fio da meada. Hábitos saudáveis, né? Sim, sim. Quando a gente não E tem. tem Pode essa parecer existência bobo. deles, né? Sim, exatamente. Pode até Eles parecer têm que bobo, ter aí mas jogo de quando a gente. cintura. Sim. Quando a gente não tem rotina, a gente às vezes até esquece de comer, de dar comida para Sim, criança. Se a gente está naquela correria do dia a dia, né? sim. E também sobra tempo, né, para você dar uma atenção maior para a família, dar uma Ocupa atenção maior mais. Fundo para eles. musical. Mais baixo, filho. Para dar uma atenção maior para eles. Eu percebi, Aham. uma coisa que eu percebi
filho, a mamãe não consegue falar assim, tá bom? Uma coisa que eu percebi é que quando eu tava sem rotina, eu me culpava demais por eu não estar Aham. conseguindo estar ali o tempo todo com ele. Porque ele não sabendo o que fazer, filho, ó, tô falando sério, por favor. Senão eu vou colocar você lá no outro quarto. Ele estando sem rotina, a todo instante ele me chamava para perguntar do que ele ia brincar, o que ele ia fazer. Aham. E eu já não estava bem, com dor, tudo, queria ficar quietinha no meu canto, não conseguia dar atenção para ele, isso me trazia muita culpa. Agora não, eu fiz a rotina de forma que eu consigo distribuir o que ele vai fazer, então muita coisa ele se vira sozinho e algumas coisas eu reservo para mim, para que eu esteja com ele brincando, enfim, meu tempo com ele, é um tempo que eu reservo para ficar com ele. Seja um tempo produtivo, né? E isso, um tempo produtivo, exatamente. Então, ajuda bastante nesse ponto também. Bom, acho que de benefícios, tá bom, vocês querem mais. Se alguém souber de mais alguma coisa, fala aí nos comentários pra gente. Então, o Se alguém benefício já tem seria. rotina. Então, vamos recapitular. Os benefícios seria produtividade, Sim, a organização do tempo e você sim, também ter um tempo para você. E não ficar exatamente. ali 24 horas tentando administrar a sua casa, tentando administrar como vai funcionar aí o dia com o seu filho. Isso. Tem uma pessoa aqui que somos É a assim, disse Márcia. assim. Eu uso um aplicativo do celular me Me lembrando com minha lembrando. voz. Ela acha um Ela acha barato. um barato os meus pulinhos. Ah, esse Que aplicativo, aplicativo é esse? depois eu mostro para vocês. Eu encontrei, Márcio, o aplicativo. Ela já havia me falado dessa dica. Eu encontrei o aplicativo, realmente é bem legal. Porém, hoje eu fui usar e tá dando erro. Eu não sei se é erro do aplicativo ou do meu celular. Mas de qualquer forma, o Aham. nome do aplicativo é Lembrete por Voz. É um reloginho azul. É bem bacana mesmo. Você grava a sua voz. Aí você fala o que você quiser. É bem legal. Para Daí dá pra lembrar dos gravar, tipo, compromissos? Lucas, hora de escovar o dente. Lucas, hora de brincar. Alguma coisa assim. É bem legal. Que bacana. Bem É bacana. Depois eu dinâmico, né? posso. É bem Aham. dinâmico. Dá pra passar pra vocês depois. É uma forma de ajudar a cumprir a rotina, que é o próximo Sim, passo, né? sim. Que você havia me perguntado, né? Como criar uma rotina. Eu Se a gente acredito que essa é pesquisa, a maior dificuldade, né? se a gente for pesquisar na internet, você vai encontrar inúmeras coisas, inúmeras formas de fazer, né? Porque é uma Uhum. coisa que cada um acaba descobrindo com o tempo qual a melhor forma para você. Lógico que existe uma Sim. receita, mas você vai adaptando, né? O que eu vou falar para vocês é o que eu fiz aqui em casa e é o que tem funcionado para mim. Primeira coisa que eu fiz, eu pensei num dia meu inteirinho, meu e do Lucas inteirinho. O que Aham. que ele faz? Que hora que ele costuma acordar, ou o horário que eu quero que ele acorde, que ele crie o hábito de acordar. Se ele vai para a escola, se ele não vai, se ele toma café, pensar como é o dia da criança normalmente, mesmo sem rotina. Certo. Algumas coisas sempre mesmo sem rotina, sempre vai acontecer rotineiramente, né? Sim. Segundo passo, eu pensei quanto tempo que ele leva, em média, para fazer essas atividades e quanto tempo ele levaria para fazer as novas atividades que eu quis propor na rotina. Nessa rotina. Isso. Aí o segundo passo, eu distribuí as tarefas de forma que ficasse funcional, de forma que funcionasse para mim, né? Aham. Porque, como eu disse, cada caso é um caso, cada família funciona de um jeito, cada criança funciona de um jeito. Filho, por favor, hoje tá demais, hein? Deixa ele. Não, ele tá puxando minha cadeira. Por isso que eu tô sumindo. Eu tô tentando falar, ele tá puxando minha cadeira para trás. Ai, ai. Aí eu vou distribuir nos horários. Aham. Vou estabelecer os horários fixos, mas sem neura.
querer fazer a criança virar um robozinho. Isso não funciona. Sim. Assim, o que eu achei importante, estabelecer o horário de acordar, estabelecer o horário do almoço, que vai casar com o horário da escola, no caso dele, né, que estuda à tarde, e o horário da noite do banho, que é quando começa a rotina do sono, que já é para preparar ele mesmo para ele poder dormir. Desligando a bateria, né? Isso, exatamente. Já vai desacelerando para ele poder dormir, que ele é bem aceleradinho. Então, esses 3 horários eu acho que são importantes, sim, cumprir rigorosamente. Os demais é mais a sequência, não é nem tanto o horário fixo. Porque, como eu disse, eles não são robôs, não vai funcionar. Sim, sim. Eu falo por Deixar experiência um pouco própria. mais flexível, né? Isso, exatamente. Eu falo por experiência própria, porque eu sou muito perfeccionista e a primeira que eu fiz tinha horário, minuto, faltou até segundo, mas não funcionou. Aí o próximo passo, você vai montar isso de forma que... Aí vai depender também da criança, vai depender da idade da criança. Se for porque dá pra gente começar a aplicar a rotina desde cedinho, né? Eu não vou saber exatamente que idade, mas desde bebê, né? Daria para implementar, lógico, com menos coisa, de forma diferente. Se a criança ainda não sabe... idade, né? Isso. Se é um bebê, por exemplo, quem que vai... A rotina vai ser do bebê, mas quem vai ler a rotina, o painelzinho, a forma, digamos, visual da rotina, é o responsável. Então, você pode só anotar lá com sua letra mesmo, o horário, o que você vai ter que fazer com a criança. Quando a criança já está começando a ser alfabetizada, quando ela já começa a reconhecer as imagens, que é o caso do Lucas, dá para usar o sistema que eu vou mostrar para vocês, aqui do painelzinho que eu fiz para ele. Quando a criança já é maior, você escreve mesmo, que ele está com 6 anos. Ele está começando agora a alfabetizar. Então, eu estou usando imagens ainda com ele. E próximo passo, depois que você já tiver ali o visual, né, da rotina, de preferência impresso, porque eu também já tentei criar no celular para eu ver e também não funciona, né? Tem que ser visual, né? Tem. Um negócio que tá ali, que você passa e tá vendo a todo instante. Facilita. Não que não funcione de outra forma, né? Mas facilita bastante. Criar o hábito. Fazer. Tá ali, é a hora, tem que fazer. Senão não adianta, ela não vai funcionar sozinha lá na parede, né? E o hábito assim, não se constrói assim de um dia para o outro, né? Ele tem que levar um tempo aí, uma semana, 15 dias. Isso. Para algumas pessoas até 30 dias, porque você viveu até um momento de uma forma. Então você vai criar uma nova vida ali. Então você vai ter que ser persistente, ter foco e não desistir. Exatamente. Aí depois de um tempo isso vai se tornar hábito. Exatamente. Você vai bem fazer lembrado. assim naturalmente. Isso mesmo. Esse é o intuito, né? E assim, como você falou, demora um pouquinho até criar o hábito. Enquanto se está criando o hábito, eu vejo que é necessário, eu coloco aqui como uma fase de adaptação. O que seria essa fase? É a fase que você vai ver se vai precisar fazer algum ajuste. Eu já tive que fazer alguns ajustes na rotina que eu criei para ele. Vou mostrar para vocês como que eu fiz daí esses ajustes. E nessa fase de adaptação é bem comum, enquanto a gente não criou o hábito ainda, é bem comum a gente desistir. Então, um passo que eu coloco aqui, o último passo é recomece. Toda vez que você desistir, recomece. Só que assim, pode ter até uma resistência, né, da criança. Sim. Se você vê que não está dando certo, você não está conseguindo aplicar, tenta primeiro, antes de recomeçar, ver se não está tendo alguma falha. Isso é importante. Não adianta querer recomeçar da mesma forma. Às vezes é alguma coisinha que você tem que... Filho, às vezes é alguma coisinha, né, que você tem que ajustar que vai facilitar. Né? Um detalhezinho, às vezes, que a gente acaba parando de fazer por desatenção. Então, recomeçar. Bom, para criar, é isso. Aí, não sei se você quer falar alguma coisa, Rose, ou você quer que eu já mostre? Eu penso assim, na hora da criação, o importante é verificar se a rotina vai ser fundamental,
se ela vai ser uma rotina. Dentro dessa rotina, você vai colocar algumas atividades que podem, de vez em quando, ser flexíveis. Então, a gente tem que Sim, analisar também a disponibilidade da criança. Às vezes, ela está mais agitada. Aí você vai ter sim. que fazer uma adaptação. Às vezes, ela está mais sonolenta. Então, acho que tudo isso, na hora da criação, a gente não pode ser muito rígida com nós mesmos. Isso, exatamente. Porque, É como bem isso você mesmo. frisou bem, não é um robô, é uma criança. Então, Exatamente. então cada dia ela está de uma forma Tem hora que dava diferente, né? vontade que fosse um robô, que você fosse lá e desligasse, né? Tipo Mas agora. não Ele dá tá puxando minha certo. cadeira, gente, vocês não têm noção. Ele pegou um cinto do pai dele, enrolou na cadeira e tá puxando o cinto. Então, é muita criatividade, né? É, Mas funciona. Por quê? Ele quer atenção para ele. sim, Ele, sim. o que, E que ele está querendo mostrar nesse momento? Que ele é importante e que você não está dando essa uhum, atenção para ele. Então, é, é essa maneira que as crianças escolheram, elas desenvolvem para chamar a atenção do pai, do responsável. Então, é muito sim, importante essa rotina porque você vai ter mais contato com a criança, você vai exatamente. conseguir entender essas atitudes dela. Então, a rotina ela vai ajudar a ajustar essa situação, às vezes até de descontrole, porque às vezes se você não tem essa rotina e você não entende o que está acontecendo ali com a criança, você acaba perdendo a paciência, ficando muito nervosa, acaba descontando nela. E eu acredito que a rotina ela vai diminuir esse estresse, Sim, exatamente. É bem isso mesmo. vai diminuir o conflito É, entre os pais e as crianças. uhum, é Porque bem ele isso vai ter mesmo. aquele momento dele com os pais. Ele vai ter aquele momento que ele vai precisar deixar você fazer alguma coisa que não seja junto com ele. Então é muito importante isso. E tendo a rotina, a gente conversa muito bem antes. É, Aham. essa questão, né, do agora, a mamãe precisa de um tempo para fazer tal coisa. Agora você vai ficar sozinho, vai brincar, vai assistir alguma coisa, enfim. Aí eu tô dando um exemplo, filho. Ó, a Jéssica disse aqui, ó, paciência é o que eu necessito. Eu acho que todos nós, né? Sim, Tem que ter uma paciência, um jogo de cintura, porque ser mãe não é fácil. sim, é algo O bem destino não traz. desafiador. É um desafio muito grande. Então, exige muita organização, exige Uhum. muita determinação para você conseguir chegar no auge de ter um controle. Então, vamos prosseguir. Depois que você criou a rotina, qual é o A Marta próximo comentou passo? lá, paciência, o que que é mesmo? É Quase polêmico isso. isso, Eu estava Vanessa. quase assim, antes de conseguir implementar aqui em casa. Mas ajuda, gente. Ajuda. Não confie em mim. Faça na sua casa, depois me fala. Sim, sim, faz Vocês o vão. teste, né? Tem que fazer o teste. Vocês vão ver que a paciência melhora. Porque a gente, como a Rose falou, a gente consegue conversar melhor com eles. E, e tendo esse diálogo facilita bastante. Sim, e isso é aos poucos, né? Sim, Não, exatamente. não é automático. Você vai implantar uma rotina hoje e daqui uma semana vai estar maravilha. Perfeito. Tá É um fazendo tudo processo, sozinho. É né? um sonho, né? É, é, Milagres acontecem, gente. Eu acho que tem que sim, fazer, porque sim. vai que acontece um milagre, né? E também varia, né, de uma criança para outra. Sim. Uhum. Então, depois que você cria a rotina, o próximo passo, vamos lá. Estralo, estralo. Cadê o estralo, Eu vou estralo? mostrar pra vocês. Ai, meu Deus, eu tirei o fone de sem querer. Só um pouquinho. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou, né? Depois que você faz todo esse planejamento no papel, aí você vai para a parte de criação da forma, como eu Desenvolver, né? disse, né? Ou a forma visual da rotina, né? Aí o Lucas vai mostrar para vocês verem que é bem prático. Ele já conseguiu aprender bem, então ele vai explicar para vocês, tá? Eu vou virar a câmera aqui agora. Aquele que faz xixi. Pode falar, É filho. um O que é isso painel, aqui? né? É um painel, né? Quem que é, filho?
É o Lucas Gabriel. Aí aqui você acorda, 8 e... Ele não sabe horas ainda, 8h30, mas ele já memorizou o horário. Aí aqui, o que são as coisas que ficam aqui nessa linha preta? As que você não fez ainda, né? Daí é dividido aqui de manhã, né, filho? Quando você acorda. Sim, vamos fazer a live lá fora. Tá querendo fazer live lá fora. Outro dia a gente faz lá fora. Esse aqui, o que é? É a hora da tarde, né? Que é o horário que ele almoça e vai pra escola. Essa parte aqui já tá lá do outro lado, Ele né? Porque fez ele já tudo, fez. né? Aham. E aqui, a parte da... Fala mais alto. Então, noite, né, filho? Que você vai... Que a Atividades gente da começa... noite. 8 horas. Isso, 8h30, que a gente começa as atividades da noite. Que daí seria aqui, ó, no banho, mais ou menos. Banho, jantar, não. Agora ele vai explicar pra vocês o que é cada um. Esse aí, o que é, filho? Mostra aqui pra câmera. Mostra aqui, ó, senão pega a claridade lá. Escovar o dente, fazer xixi e trocar de roupa. Isso aí você faz quando você acorda, né? É. Aí quando você faz, o que você coloca aqui nessa linha aqui, né? Ele mesmo tira, Vanessa? Sim, ele mesmo tira. Água. Aí depois que você acorda, você Água. toma água. Depois de tomar água, Exercício. faz um exercício, né? Espera. Exercício. Isso, a gente dançou hoje, Faz né? atividade. É Ele que alguma escolhe atividade. essa? É um alongamento, uma coisa bem leve. Isso que eu quero ressaltar para vocês, tem que ser leve. O negócio aqui, nessa parte, principalmente da manhã, o que... Rezar sozinho. Depois eu falo para você, deixa ele terminar de Rezar sozinho. rezar sozinho, isso mesmo. Não precisa tirar, pode só mostrando assim, só a ponta, senão a gente vai terminar só amanhã. Aqui é meu livro. Ler um livro, o de baixo, Aqui é tomar café. tomar café, depois do café. Brincar ou assistir desenho. Isso aí foi uma adaptação, eu já explico para vocês. E almoço e brincar. Almoço e brincar. Essa aqui é a adaptação que eu tive que fazer na rotina. Brincar de pipa, brincar de... Hora que a mamãe terminar aqui, tá? Ele tá querendo brincar de pipa. Eu percebi... Secou. Eu percebi que eu esqueci de colocar coisas relacionadas à televisão. Por quê? Eu não gosto que ele fique muito tempo na TV, mas sem eu ter esse controle aqui na rotina, eu acabava deixando ele tempo na TV, só que não tinha nada indicando aqui para ele que hora que ele poderia. Então estava causando um certo estresse, que ele queria assistir toda hora, e eu não tinha, né, esse parâmetro aqui para falar, mas é a hora de assistir TV? Aí eu peguei e coloquei um post-it aqui, que eu combinei com ele daí. Por exemplo, hoje, depois que a gente tomou café da manhã, ele assistiu uns videozinhos no YouTube, que ele gosta de assistir. Aí depois do almoço, é para ele brincar. Ele ia brincar comigo e ele ia brincar sozinho também. Aí, 7 horas da noite, inclusive foi ele mesmo que falou, ele quer assistir um pouquinho de desenho. Então, beleza, eu defini que a TV vai ser um pouquinho de manhã e um pouquinho às 7 horas da noite. Isso aqui depois eu vou adaptar aqui para... Você deixa? Normalmente eu deixo 1 hora, 2 horas pela manhã e mais ou menos o mesmo tempo à noite. Não sei se é o ideal, eu acredito que não. Mas assim, na minha atual situação, eu acho que na atual situação que a gente está vivendo hoje, Você deu uma flexível. A gente tem que ser flexível, porque senão a gente endoida, né? Aí, as brincadeiras, isso aqui eu tive a ideia hoje. É uma coisa bem legal também que eu pensei, que facilita também. Porque eu percebo que às vezes ele fica, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Isso aqui, eu conversei com ele antes, as coisas que ele poderia fazer, dei ideias, perguntei para ele o que ele queria fazer e coloquei aqui para ajudar a lembrar no decorrer do dia o que ele poderia fazer nesse intervalo da brincadeira. Ele escolheu que ele queria pintar comigo e que ele queria soltar pipa e criar um fazer pouco de independência também, né, Vanessa? Isso, exatamente.
corrida de bolinha. Isso, o que tá aqui é que ele ia fazer sozinho. Eu deixei ele brincar um pouquinho no celular, um negócio de animais 3D, não sei se vocês já viram, eu descobri essa semana também, bem legal. E eu imprimi alguns labirintos no papel, que ele gosta de fazer aqueles labirintos. Então, isso aqui é uma adaptação nova, que eu acho que é algo que é bom, porque também você tem esse tempo para conversar com a criança, para planejar ela mesma, né? Ter autonomia de planejar o que ela quer fazer, que tipo de brincadeira ela quer fazer. E... Filho, por favor, mamãe já tá acabando, tá? Ele já tá no Desculpa, limite gente. dele. Já, gente, tá no limite. A Luciana que disse que ainda bem que a minha fase já passou. Só fico pirada quando a minha netinha vem em casa. Temos uma pergunta aqui, Vanessa, ó. Quais atividades que as crianças que moram em apartamento podem fazer e trazer bem-estar? Pega minha linha. Em apartamento? A Thaís, a Carolina. Uhum. Olha, eu acho que mais essas atividades em casa mesmo, né? Brincar com massinha, desenhar, coisas, brincadeiras que são feitas. Labirinto, coisas assim dentro de casa mesmo. Sim, bexiga. Tem várias coisas, mais brincadeiras assim pra Pega minha linha, mamãe. interior mesmo, né? Isso. Sim. Pega minha Hoje em dia linha, tem mamãe. bastante Pega minha linha, mamãe. aplicativos que Pega minha traz linha, esses mamãe. tipos de Pega minha ideias linha, para a mamãe. pessoa incrementar Pega na minha hora linha, mamãe. de criar Pega minha linha, atividades. mamãe. Temos Sim. bastante sites aí, exemplo, a site da Faber-Castell. Eles liberaram alguns cursos online para diversas faixas de idade. Então é bem bacana Nossa, que para legal. criança Esse eu não sabia. desenhar. Tem a parte de você imprimir os desenhos e também tem a parte de onde ensina a criança a desenhar. Então é bem bacana também. Está disponível, são vários cursos. Que esses cursos geralmente são pagos, mas por questão da quarentena, a Faber-Castell ela liberou esses cursos. Aí também é para crianças um pouquinho maiores, daí você sabe? Você lembra? Olha, minha filha está fazendo, ela está fazendo um pouquinho mais avançado, que é fazer desenhos mais criativos. Por favor, filho. Desenhos que precisam de ter aquela... Saber desenhar passo a passo. E também tem aqueles cursos que são mais básicos, né? De acordo com a idade da criança. Sim. Vamos ver mais uma coisa aqui. Na primeira semana eles reagem bem, pois é novidade. Na segunda semana eles ficam mais resistentes. Mas nossa persistência tornará essa rotina um hábito. É bem isso. Sim. É bem isso que eu percebi mesmo. Eu acho que eu tô entrando já na terceira semana, porque semana passada ele tava um pouquinho resistente. Essa semana ele já tá mais tranquilo, o diálogo em si, com relação à rotina. Ele sabe que já tem que fazer aquilo. Sim, aí ele resiste um pouquinho, mas ele cede mais rápido. Semana passada não, semana passada ele não quer fazer. Qual é o procedimento que você faz? Quando ele não quer fazer, aí eu converso com ele, né, explicando que quase sempre a próxima atividade que ele quer fazer ou é assistir alguma coisa, ou é desenhar, brincar, né? E é algo que ele gosta de fazer, que ele faz sem mandar, né? Eu falo pra ele que ele vai ficar no quarto dele ou em algum lugar sem fazer nada enquanto ele não fizer o que ele tem que fazer. Hoje, inclusive, de manhã eu falei pra ele assim, ele não queria fazer aquele passo a passo da manhã. Aí eu falei pra ele, mas você quer muito assistir o vídeo, né? A gente já tinha definido que eu ia deixar ele assistir o vídeo. Ele falou, eu quero. Então, para pra pensar. Se você ficar... Eu não vou deixar você assistir o vídeo agora. Primeiro, você vai ter que fazer isso aqui. Não é melhor você fazer rapidinho tudo isso aqui para você assistir o vídeo mais rápido do que você ficar aí resistindo? Porque você não vai fazer outra coisa enquanto você não fizer isso aqui.
E assim, pra ele já tem um entendimento. Tanto é que ele pensou um pouquinho e rapidinho ele já foi fazer. E isso é algo que eu tô conseguindo mais essa semana. Semana passada eu não tava muito na disciplina positiva, não. Semana passada eu tava meio que no. Mãe, você não Ah, tu não vai fazer? sei. Então fica aí meio que sem explicação, Eu sabe? não sei nessa. Mas é Essa importante mesmo paciência, né? ter paciência de explicar, sem medo E de o que, diálogo, mas ele né? não vai entender. Eles entendem, gente, eles entendem. Lógico que você vai ter que explicar usando uma linguagem mais lúdica, né? Mas eles entendem. Aham. Então tem que conversar mesmo. Sim, É o, sim. é o que eu tenho feito, assim. E quais têm Mas sido assim, a maior dificuldade que você tem visto nesses dias? as maiores dificuldades, deixa eu Sim. ver. Deixa eu ver minha cola aqui, gente, porque cabeça de mãe, vocês sabem como que é, né? É, e mulher Olha, organizada anota tudo, né? Mãe, não falei. Primeiro não falei ainda. faz o seguinte, filho. Gente, só um pouquinho. Ó, leva lá na Ó, enquanto sala. isso, deixa eu ler aqui, ó. Vai lá, pode Ó, assistir um pouquinho, amaram até o a mamãe seu terminar. painel, Vanessa. Ai, obrigada. Ó, tem algumas ideias aqui para apartamento. Fazer amarelinha, Uhum. pular corda, é uma boa para gastar energia. Somos assim, disse assim, usamos muito o tapete da sala para atividade interna corporal por não poder sair. Seria bacana também criar um momento de dançar, de karaokê, um momento de contar história, Sim. sim, fazer mímicas para eles. Eles gostam muito disso. E fazer eles falarem, fazer eles usar a criatividade, ver o que Isso eles é mais muito gostam e importante. testando, né, as brincadeiras. Aham. Às vezes a brincadeira não chama tanta atenção de um tipo de criança. Aí você vai ter que buscar uma forma que identifique com o tipo dela. Sim, Exemplo, exatamente. Isso que quando a você falou. minha, só Pode finalizar falar, essa desculpa. parte, quando a minha filha ela era pequena, ela nunca foi uma criança elétrica de ficar pulando assim dentro de casa. Uhum. E a gente sempre viveu em apartamento. Então, ela gostava muito de desenhar, ela era de fazer artesanato, ela criava os móveis dela, ela fazia massinha de trigo e fazia, é linda. Ela fazia massinha de trigo, ela fazia os móveis pequenininhos, ela fazia o arroz pequenininho, macarrão, ela fazia os bonequinhos, ela Nossa. fazia tudo. Então ela sempre foi uma criança de artesanato. Então, para mim manter a interatividade dela, então eu sempre usei essa parte. Então ela nunca foi de ficar pulando dentro de casa. Então era mais, ela gostava de cantar, de dançar, de criar, de pintar, desenhar. Então, por identificar essa parte dela de ser mais para criação, então eu desenvolvi atividades nesse sentido. Legal. Já que tem algumas crianças que não vai funcionar nessa parte, né? Sim, é Você vê que bem isso. crianças têm muito mais energia, então ela precisa Aham. descarregar. Então tem que Sim. ser umas atividades corporais, no caso. Isso. Uma coisa que eu aprendi também nessa questão que você falou é conseguir identificar qual é o momento da criança mesmo. Se ela ainda está Sim, nesse momento de agitação, uma brincadeira, daí você coloca uma brincadeira mais para ela queimar essa energia dela e dar uma desacelerada depois. Isso também funciona bem. sim. E igual você falou também, não ficar a todo instante falando como ela vai brincar, do que ela vai brincar. Deixar ela Deixa pensar ela do ser que ela quer. criativa, né? Isso, deixar ela ser Sim. criativa do que ela quer brincar. Senão É acaba bem isso virando uma mesmo. coisa mecânica Isso. e deixa a criança frustrada, deixa a criança meio que chateada, né? Sim. Chato, fica chato. Isso, exatamente. Uma palavra bem simples, fica chato. Fica chato. Bom, E eles falam respondendo isso com então, muita frequência. é bem Ai, isso. que chato, mãe. Inclusive eu percebi que depois da rotina, ele tá me chamando menos de chata. Vocês acreditam? Que bom, então. Quer dizer que Aumenta a ele tá sua gostando. autoestima, Vanessa. Uhum, Sim. com certeza. Bom, então respondendo a sua pergunta, né, que eu perdi um pouquinho o foco por causa dele aqui, Aham. quais foram as dificuldades que eu tive, né? Para mim foi bem desafiador, principalmente por conta da questão do pós-cirúrgico que eu comentei com vocês, né? Você precisa de mais repouso, né? Mais repouso. Aí
pós-cirúrgico já veio esse negócio do corona Da para ajudar, quarentena. da quarentena, né? Aí acabou Você não tá tendo criando ajuda de mais. ninguém. Não, isso piorou para mim nessa parte por causa disso mesmo, porque minha mãe sempre vinha aqui passar o dia comigo. Então, acabava me ajudando com ele, né? Ela entretia ele enquanto eu estava deitada, alguma coisa Descansava. assim, e descansava, né? E eu não tô podendo contar com Aham. essa ajuda dela, porque é ela lá na casa dela e eu aqui na minha casa. Porque eu sou, como diz uma amiga minha, nem sei se ela tá aqui na live, eu sou grupo triplo risco. Pior, né, Vanessa? Por conta do tratamento, né, do câncer e por conta do pulmão em si, né, que eu já não tenho mais o Sim. pulmão inteiro, então Deus me livre. Então eu não Aí estou podendo complica contar com a mais. ajuda dela, né? Então isso está sendo, estão sendo dos maiores desafios na implementação da rotina, né? E assim, eu quero pontuar também, a gente já falou algumas coisas, né? Mas a parte gratificante de tudo isso, né? Que eu vejo a evolução dele. É muito gratificante ver que ele consegue entender, que a cada dia que passa ele entende melhor as coisas que eu converso com ele. É incrível. E o Lucas, ele é uma criança que ele tem um pouquinho de dificuldade de colocar o que ele sente para fora, né? Sim, Apesar dele ser assim, parecer, né? Ele, para falar dele, né? Ele tem um pouquinho, ele é ele bem não tímido, consegue. né? Ele não consegue. E eu tô vendo que tá ajudando isso, nessa comunicatividade dele. Existe a palavra, meu Deus? Comunicatividade. Na Na comunicação. comunicação, Inventar a palavra nova. tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu percebi que a comunicação dele tá melhorando. Inclusive, ele chega para mim e fala assim: mamãe, esse não foi o combinado. Dele chegar a esse ponto de falar, né? Não, não foi assim que a gente combinou. Não foi Não isso é que a gente assim. combinou. Não foi isso que a gente combinou. Tanto é que Tá esses puxando a sua post-its orelha. que eu coloquei ali foi por isso. Eu comecei hoje a colocar o post-it, porque ele falou assim: mamãe, vamos fazer o combinado. Ele partiu dele. Vamos fazer um combinado enquanto a gente tomava café da manhã e conversava. Vamos fazer um combinado? Eu assisto o vídeo depois do café e às 7 horas eu vou ver o desenho. Falei, não, vamos. Aí eu peguei, pensei, eu vou acabar esquecendo igual ontem, né? Falei, só que eu vou fazer diferente. Então, eu falei, mamãe vai escrever aqui, porque a mamãe, cabeção, né? Acaba esquecendo. Ele mamãe, você esquece. Então, assim, pra mim isso pode parecer pouco, mas vindo dele, que tem dificuldade de falar, o que ele expressar, né? Essa dificuldade de Mas sabe expressar o que que ele dá tá pra gente sentindo. perceber que ele entendeu que a rotina traz benefício pra ele. Sim, Isso que é o exatamente. bacana. Não tem palavras assim Deixa eu para conversar aqui com a descrever. minha mãe. Deixa que Sim, se eu conversar, ela vai entender e eu vou conseguir realizar aquilo que eu quero. Então sim, isso é bacana. exatamente. E não só o que ele quer, ele entende que não é só ganhar, ele vai ter que cumprir tarefas. Ele Isso eu vai ter friso que ser bastante. pontual no acordo que ele fez contigo. Então, isso é Exatamente. importante que eu acredito que essa rotina também ela vai ajudar no desenvolvimento da criança, de ter Ajuda bastante. responsabilidade, de entender que nem sempre é do jeito dela, na hora que ela quer, que tem que haver sim compromissos. Então, isso Isso. vai ajudar também na educação da criança, né? E você ter Sim, esse controle maior. sim. Vira e mexe uma frase que eu uso com ele é essa mesmo, né? Filho, na vida você não vai fazer só o que você quer. Tem coisa que a gente não quer Sim, fazer. A mamãe não quer lavar louça. Eu não gosto de lavar louça. também não. Eu não gosto de lavar louça, mas eu tenho que lavar a louça. Aham, Então a gente tem que fazer, mesmo se não quer. É igual ir no banheiro, fazer xixi e escovar o dente. Eu não tô afim de fazer isso agora, mas eu preciso fazer. É pro meu bem. sim, É bem isso sim. que você falou, criar responsabilidade. Que tem horário para cada coisa. Sim, E isso também exatamente. facilita para a gente, né, Vanessa? Você não fica escravo de toda hora ter que criar alguma coisa. Você não Isso. fica. E às vezes você não, naquele auge do estresse, você não consegue ter ideias e você acaba ficando frustrada, a criança frustrada e não consegue ter
um convívio mais, um convívio, como posso usar a palavra, me ajuda aí? Ter Tranquilo. isso, uma coisa mais tranquila, equilibrada e acaba tornando aquele estresse. Então, quando a criança acorda, você fala assim, nossa, vai começar tudo de novo. Uhum. Dá- Eu Chega tava arrepia, assim. né? A criança acordou. Eu tava assim. Eu pensava, ai, bem que o É, Lucas podia dormir até quase a hora do almoço. 10 horas. Não, até a Exatamente. hora do almoço mesmo, tipo meio-dia. Eu tava Por assim, quê? gente. Dá um desespero, sim. Eles têm muita energia e a gente acaba não sabendo como lidar. E a rotina, ela vai trazer essa disciplina, vai trazer o controle para sua vida. E ele vai começar a entender, a criança começa a entender que ele vai ter que fazer parte disso Uhum. para que Ah, funcione para ele. sim, só uma observação nesse ponto, né, da criança fazer sozinha. Isso depois da fase de adaptação, tá, gente? Na fase de adaptação é importante que a gente esteja junto. Eu faço todo o Sim. processo, eu estou fazendo todo o processo junto com ele, até eu perceber que ele realmente aprendeu e criou o Aham. hábito. Então, seria mais depois, assim, né? Que a gente vai, digamos, usufruir 100% Sim. da independência Vanessa, deles, não é da noite para o Vanessa, a dia. gente tem 10 minutos. Então, nesses 10 minutos, o que eu gostaria que você nos falasse se tem como você ajudar as mães a criar aí, se tem algum canal que elas possam entrar em contato com você, para que você possa auxiliá-las, como organizar essa rotina. Uhum. A Rose me deu uma ideia ontem, mas eu ainda não tive tempo de fazer. Eu vou criar um canal no Telegram, que eu acho que está funcionando, hoje em dia tem funcionado melhor que o WhatsApp, né? Sim, Mas enquanto eu sim, não crio, vocês podem me chamar pelo direct aqui mesmo do no Instagram, Instagram. pode me mandar mensagem por lá. Se que preferir pelo WhatsApp, me manda o contato do WhatsApp que daí eu chamo lá. E pode me mandar mensagem falando que vocês, qual é a dúvida de vocês, no que eu posso ajudar, que eu estou disposta a ajudar vocês aí. Tanto na criação da Sim. rotina, se tiver alguma dúvida, enfim. Eu tenho a planilha que Acredito que eu, ajudou que eu bastante fiz. aí. Sim, eu tenho salvo algum material ainda, posso estar compartilhando também. Que Para vocês poder estar precisarem, imprimindo. pode contar comigo, sim. Pessoal, tem dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Nós estamos aí nos momentos finais da nossa live. Uhum. Deixa eu ver Quero aqui. Ah, tá agradecer a ali. todo mundo que participou. Vamos ver aqui. Acho que a gente respondeu todas. Acho que sim. A Luciana que deu mais algumas dicas. Fazer cabaninha é bem legal, eles gostam mesmo. Sim, sim. Faz aquela bagunça na casa, mas a gente tem que Sim, olha, respirar essa fundo e palavra é deixar. importante. É, muito É, importante. sim, a bagunça. Eu acredito que a maioria das mães perdem a paciência pela bagunça que a criança faz. Então, o Uhum. ideal é que deixe ele livre nesse momento para brincar, mesmo que faça aquela bagunça. E após que terminar a atividade, a brincadeira, faça uma coisa dinâmica e introduza a criança a te ajudar a devolver a casa no lugar. Fazer Isso, aquilo ser tipo uma brincadeira, porque aí fica menos exatamente. estressante. Porque eu acredito que a maioria das casas não permite que as crianças façam aquilo que elas imaginam, use a criatividade, exatamente pela quantidade de bagunça que vai ficar depois, Uhum. que vai sobrecarregar a mãe. Então, para que isso não aconteça, então envolva a criança depois da atividade e incentive ela a te ajudar a colocar a casa em ordem. Eu, Isso. quando tinha minha filha pequena, a gente cantava, eu fazia uma música, a gente cantava musiquinha, e junto ela ia guardando. Às vezes eu fazia quem vai conseguir primeiro, vamos ver quantos brinquedos você guarda, quanto que eu guardo. Então isso fazia uma coisa mais interativa. Então ela não achava chato guardar os brinquedos. Então isso é muito importante também. Não Sim, limitar demais a criança na hora que ela está criando. sim. Dá uma Isso batedeira causa. assim no coração, assim, um faniquito, mas Sim, respira sim, fundo e deixa ela fazer a bagunça. Depois sim, porque vai dar certo. que vai dar Vai dar certo. certo. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente poder finalizar. Enquanto eu tô vendo aqui,
quero fazer um desafio para vocês. Isso, eu gosto de desafios. Eu desafio vocês a implementarem alguma rotina aí. Pode ser mais simples, mais complexa, enfim, aquela que vai funcionar para você. E postar no seu Instagram essa rotina e marcar a mim e a Rose. Que a gente quer ver o resultado aí, a rotina dando resultado aí na casa de vocês. Eu acredito que além dos benefícios durante essa quarentena, você vai acabar levando isso para o resto da tua vida. Porque vai funcionar. Funciona, né? Exatamente. Tem um comentário aqui da Thalita. Criança necessita de rotina. Quando ela não tem uma rotina, ela fica indisciplinada. É como se ela pedisse ao adulto, por favor, me dá uma rotina. É bem isso mesmo. Exatamente, eles ficam sem o norte. Sem rumo, né? Sem rumo, exatamente. Rumo. Porque a cabecinha deles está ali a mil, né? Oi, Su. Tá ali a todo vapor. Então eles acabam querendo fazer tudo ao mesmo tempo e é onde eles acabam parecendo que vão explodir. Isso. A Márcia falou, Rose, amei te conhecer. A Rose é um amor mesmo de pessoa. Outra guerreira aí que... Não sei se vocês conhecem a história dela. Hoje não vai dar tempo dela contar, mas também é uma batalhadora. Cruzou, cruzou. Um presente de Deus na minha vida. Sim, verdade. A Jéssica falou, adorei, bora tentar e vermos o resultado. Isso aí, Jéssica. E não esquece de postar lá e marcar nas duas. E colocar a hashtag. Eu coloquei aqui para vocês não esquecerem. Eu coloquei uma hashtag. Rotina salva mamãe. Coloca essa hashtag e marca a mim. O meu tá lá, Transforme com Vanessa. E a Rose Fonseca Organizer. A gente quer muito ver. Como que é, Vanessa? Rotina? Hashtag Rotina salva mamãe. Salva mamãe. Quero ver vocês aí fazendo a rotina, hein? E não deixa para amanhã. Ou se você já tem também, já tira a foto, fala, eu já fazia realmente. Conta pra gente como que... Né? Conta a experiência, exatamente. Acho que é trocando experiência que a gente vai aprendendo mesmo, né? A gente vai conseguindo. Um ajudando o outro, a gente... Eu preciso de rotina. Tenho 2. Ela tem um de 2 e um de 14. E uma de 5. Ela tem 2. Um de 14 e uma de 5. É osso. 2 fases, hein? A fase do 14 é da rebeldia. Isso. Adolescência. A do 14... A Rose, acho que já tem mais... A sua filha tá com quantos anos, Rose? Daqui um mês faz 15 anos. Ela tá mais ou menos na mesma fase da filha da Rose. E a de 5 tá na faixa etária do Lucas. Dá pra usar no mesmo esquema ali que eu fiz. Tenta fazer isso e conta pra gente depois como que foi. Criar uma rotina de acordo com cada um. Isso, é uma pra cada. Como são 2, você tem que criar ali uma rotina para cada um e também criar um momento de interação entre eles. Isso, apesar exatamente. da idade ser bem diferente, eles têm que ter esse convívio para poder estar ali, não ter tanto conflito. Gente, a live vai cair em 20 segundos. Deixa eu só falar mais uma coisa, então, também. Vanessa, te amo, obrigada. Também te amo, Rose. Obrigada, gente. Depois eu falo lá nos stories. Isso, deixa lá nos comentários. A live vai ficar gravada, tá bom?